بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid, aulas baseadas neste livro escrito pelo Sheikh Al-Abbad Hafidhahullah, livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibadah, a importância do Tawhid na adoração. E na aula de hoje iremos iniciar o último capítulo deste livro. Iremos iniciar hoje o último capítulo deste livro, isto é, chegamos ao fim da tradução deste livro do Sheikh Al-Abbad Hafidhahullah, e o título dado pelo Sheikh Hafidhahullah a este último capítulo é وجوب العناية من العلماء والدعاة ببيان توحيد الألوهية. É uma obrigação para os sábios e para os pregadores de darem uma grande importância ao esclarecimento do Tawhid na adoração. Este é o título do último capítulo deste livro. É uma obrigação para os sábios e para os pregadores de darem uma grande importância ao esclarecimento do Tawhid na adoração. E o autor, Hafidhahullah, diz: depois de tudo aquilo que foi mencionado dentre os textos sagrados do Alcorão e da Sunnah sobre a importância do Tawhid na adoração, sobre o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, e que esse é o direito de Allah Jalla wa Ala sobre os seus servos, e que só por essa razão, só a esse propósito, criou os génios e os humanos, e que todos os seus nobres mensageiros chamaram as suas respectivas comunidades, os seus respectivos povos, ao Tawhid na adoração, a unificarem Allah Tabaraka wa Ta'ala na adoração, e que aquele que obedece e responde à chamada dos mensageiros será um crente feliz, e pelo contrário, aquele que volta as costas a esta chamada e desobedece será um descrente, infeliz e rejeitado. E que o Tawhid na adoração, o facto de unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala na adoração, é a maior e a mais importante de todas as obrigações, e que o seu oposto, o politeísmo, é o pior de todos os pecados e a maior de todas as proibições. E que a primeira obrigação, a primeira ordem mencionada no Alcorão é a ordem de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, e que a primeira proibição
no Alcorão é a proibição de dar parceiros a Allah Jalla wa Ala, e que a primeira coisa à qual chamou, à qual pregou o último dos mensageiros, sallallahu alaihi wasallam, e que é a primeira coisa pela qual se inicia a da'wa, o chamamento a Allah subhanahu wa ta'ala, a pregação a Allah Jalla wa Ala, e que é através dela que se inicia a vida feliz, e que é com ela que se conclui, que se termina uma vida feliz. E que o nosso nobre mensageiro sallallahu alaihi wasallam concluiu a sua vida advertendo contra o politeísmo e contra todos os meios que levam ao politeísmo, e que a recompensa da concretização do Tawhid é a maior de todas as recompensas, e que o castigo do seu oposto, que é o politeísmo, é o pior de todos os castigos e o cúmulo da estupidez, e que o maior de todos os crimes é que uma criatura adore uma outra criatura idêntica a ela e que a associe ao Criador. Tudo isto nos demonstra a grande importância deste tipo de Tawhid. Do Tawhid na adoração. Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Ibadah. E que é uma obrigação para os sábios, al-Ulama, e para os chamadores, os pregadores, ad-Du'at, os chamadores a Allah, de darem uma grande atenção ao ensinamento, à propagação e à clarificação deste tipo de Tawhid. E isto a fim de desempenharem, de cumprirem perfeitamente o cargo, a função que lhes foi incumbida. E isto a fim de desempenharem perfeitamente o cargo, a função que lhes foi incumbida, a qual foram encarregados de esclarecer perfeitamente. E a fim de se porem ao abrigo da dissimulação daquilo que devem esclarecer. E a fim de se porem ao abrigo, isto é, e a fim que os sábios e os chamadores, os pregadores a Allah subhanahu wa ta'ala se ponham ao abrigo da dissimulação daquilo que devem esclarecer, pois é um dever para aqueles que tenham o conhecimento de esclarecer as coisas aos ignorantes. Portanto, devem se esforçar, isto é, os sábios e os seus estudantes, os pregadores, os chamadores a Allah subhanahu wa ta'ala, devem se esforçar a aconselhar os servos, lhes ensinando aquilo que lhes é útil, benéfico e vantajoso. Este é o dever dos sábios e dos seus estudantes. É uma obrigação para eles de esclarecerem as coisas aos ignorantes, sobretudo este ponto, que é o Tawhid na adoração. É uma obrigação para eles de aconselharem os servos, aconselharem as criaturas, lhes ensinando aquilo que lhes é útil, benéfico e vantajoso. E acerca deste ponto, Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surat Al-Imran, versículo número 187,
يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Allah subhanahu wa ta'ala disse neste versículo, de acordo com o sentido deste versículo, e lembra logo que Allah tirou daqueles que a quem foi concedido o livro, isto é, aos judeus e aos cristãos, o compromisso seguinte. E lembra logo que Allah tirou daqueles a quem foi concedido o livro, o compromisso seguinte. O compromisso que foi tirado deles é o seguinte, isto é, dos judeus e dos cristãos: que vós o tornem evidente para as pessoas. Que vós o tornem evidente para as pessoas e não o ocultem. Então atiraram-no para trás das costas e venderam-no por um ínfimo preço, e que escrável o preço pelo qual o venderam. Repito, e lembra logo que Allah tirou daqueles a quem foi concedido o livro o compromisso seguinte: que vós o tornem evidente para as pessoas e não o ocultem. Então atiraram-no para trás das costas e venderam-no por um ínfimo preço, e que escrável o preço pelo qual o venderam. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 159 e 160 da Surat al-Baqarah: por certo, os que ocultam o que fizemos descer das evidências e da orientação, depois de o termos tornado evidente para os homens no livro, esses são os amaldiçoados. Esses são os amaldiçoados por Allah e são amaldiçoados pelos amalciadores e pelos amaldiciadores, exceto os que se arrependem e se emendam e evidenciam a verdade. Então esses eu recebo deles o arrependimento, pois sou eu o acolhedor do arrependimento, o misericordiador. Repito, por certo, os que ocultam o que fizemos descer das evidências e da orientação depois de o termos tornado evidente para os homens no livro, esses são os amaldiçoados por Allah e são amaldiçoados pelos amaldiciadores, exceto os que se arrependem e se emendam e evidenciam a verdade. Então esses eu recebo deles o arrependimento, pois sou eu o acolhedor do arrependimento, o misericordiador. E esta responsabilidade ainda é maior e mais pesada sobre os sábios e sobre os chamadores a Allah, isto é,
aos estudantes nos países islâmicos nos quais os seus habitantes veneram as sepulturas, constroem sobre elas e as tomam como locais de oração. Pois estes actos são dentre os maiores, meios que levam ao politeísmo, invocando os mortos, lhes implorando socorro, lhes pedindo aquilo que necessitam e de lhes dissiparem as suas dificuldades. Tudo isto é considerado como politeísmo, pois em todos estes actos a pessoa dirige a adoração a outros além de Allah Jalla wa Ala. E Allah subhanahu wa ta'ala يقول أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 62 de Surat An-Naml, não é ele quem atende o angustiado, isto é, não é ele, não é Allah quem atende o angustiado quando este o invoca e remove o mal e vos faz sucessores na terra. Repito, não é ele quem atende o angustiado quando este o invoca e remove o mal e vos faz sucessores na terra. Será que há uma outra divindade junto de Allah? Quão pouco meditais. E Allah subhanahu wa ta'ala disse também, de acordo com o sentido do versículo número 18 de Surat Al-Jinn, as mesquitas são consagradas a Allah, então não invoquem ninguém com ele. Portanto, é uma obrigação para todos de esclarecer, de ensinar e de propagar às pessoas o tawhid na adoração e de os adverter do shirk, do politeísmo e de todos os meios que levam ao politeísmo. E acerca deste ponto, o nosso nobre profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ra'a minkum munkar man ra'a منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele dentre vós que veja o mal, que o corrija com as suas mãos. Se não for capaz, então que o corrija com a sua língua. Se não for capaz, então com o seu coração. E esse é o mais baixo nível da fé. Eu repito, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse: aquele dentre vós que veja o mal, que o corrija com as suas mãos. E isto é, no caso que a pessoa tenha a capacidade de o fazer com as suas mãos. Que tenha a capacidade de o fazer com as suas mãos. Que tenha a autoridade para o fazer. Que tenha a autoridade para o fazer. Como, por exemplo, no espaço público, aquele que pode corrigir o mal com as suas mãos são as autoridades. Mas, por exemplo, em casa, aquele que detém a autoridade
é o chefe da família, é o pai. Então, neste caso, a pessoa pode corrigir com a sua mão, pode corrigir o mal pelas suas mãos. Repito, o facto de corrigir o mal pelas mãos é exclusivo aos que detêm a autoridade. E não é para qualquer pessoa. Então repito o hadith. Aquele dentre vós que veja o mal, que o corrija com as suas mãos. Se não for capaz, então que o corrija com a sua língua. Isto é, que diga que aquilo que está a ver é um erro, é um mal, e que aconselha a pessoa de o abandonar, este mal, este pecado. Se não for capaz, então com o seu coração. Quer dizer, se não for capaz de o fazer com a sua mão, e que não for capaz também de o fazer com a sua língua, então o deve fazer obrigatoriamente com o seu coração. Isto é, a pessoa que vê o mal e que não o pode corrigir com a sua mão, com as suas mãos, nem com a sua língua, então é um dever para ele de o detestar no seu coração, detestar este mal, este pecado no seu coração. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que este é o mais baixo nível da fé. Este é o mais baixo nível da fé. Este hadith foi relatado por Muslim. Depois o autor, Hafidhahullah, disse: não é permitido não é permitido de negligenciar, de omitir o esclarecimento e a propagação do Tawhid na adoração. Não é permitido de negligenciar, de omitir o esclarecimento e a propagação do Tawhid na adoração. E da advertência do seu oposto, que é o politeísmo, e dos meios que levam a ele, e de se concentrar no ensino, no esclarecimento e na propagação do Tawhid, do senhorio. Isto é um dever para cada um de nós de chamar e de ensinar e de esclarecer com prioridade este tipo de Tawhid, que é o Tawhid na adoração, e de não dar prioridade ao outro tipo de Tawhid, que é o Tawhid no senhorio. Sem dúvida alguma que todos os tipos de Tawhid são importantes, mas o mais importante e o prioritário é o Tawhid na adoração. Então repito aquilo que disse o Sheikh: não é permitido de negligenciar, de omitir o esclarecimento e a propagação do Tawhid na adoração e a advertência do politeísmo e dos meios que levam a ele, e de se concentrar no ensino e no esclarecimento e na propagação ao Tawhid no senhorio. Pois este tipo de Tawhid, e aqui o autor vai esclarecer porquê, pois este tipo de Tawhid foi reconhecido pelos descrentes aos quais foi enviado o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, isto é, o Tawhid no senhorio. E este é um ponto que foi visto várias vezes anteriormente em várias aulas, por isso não vamos aprofundar neste ponto. Então, a razão daquilo que disse o Sheikh, o autor,
repetimos mais uma vez, pois este tipo de Tawhid no senhorio, foi reconhecido pelos descrentes aos quais foi enviado o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E o facto que tenham reconhecido e aceite este tipo de Tawhid não os fez entrar no Islão. Isto é, o facto que tenham reconhecido o Tawhid no senhorio, isto é, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, que é o único sustentador, não os fez entrar no Islão. Não fez deles muçulmanos. O facto que tenham reconhecido este tipo de Tawhid não fez deles muçulmanos. Mas pelo contrário, renegaram e rejeitaram o Tawhid na adoração. Reconheceram este tipo de Tawhid, unicamente, Tawhid no senhorio, e rejeitaram o Tawhid na adoração. Dizendo, e aqui o Sheikh menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, أجعل الآهل إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa acerca daquilo que diziam os descrentes politeístas da tribo de Quraysh, da qual surgiu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Diziam: será que ele reduziu, isto é, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam reduziu as divindades a uma só divindade? Por certo, isso é uma coisa admirável. Por certo, isso é uma coisa estranha. Será que ele reduziu as divindades, isto é, todas as divindades que tinham, a uma só divindade? Por certo, isso é uma coisa estranha, uma coisa admirável. É uma coisa de ficar admirado, pasmado. Então, os politeístas acharam que o facto de invocar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente era uma coisa estranha. O facto de reduzir todas as suas divindades a uma só, para eles era algo de estranho. No entanto, reconheciam que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador, o único sustentador, o único que fazia viver e morrer. Continuamos a tradução daquilo que disse o autor, hafidhahullah. Portanto, é obrigatório de esclarecer as três categorias, isto é, os três tipos de Tawhid. O Tawhid no senhorio, o Tawhid na adoração e o Tawhid nos nomes e atributos. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya e Tawhid al-Asma' wa Sifat. E que a maior atenção e o maior interesse seja dado ao esclarecimento do Tawhid na adoração. E a advertência contra o seu oposto, que é o shirk, o politeísmo. E este é o cargo, é a missão dos mensageiros e daqueles que seguiram o caminho dos mensageiros. Não é permitido àquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala fez dom de conhecimento, de sabedoria, de compreensão e de entendimento, de se calar sobre o mal que vê nos seus países, dentre a veneração das sepulturas, e isto girando à sua volta, sufragando a elas, procurando a bênção e permanecendo de pé em seu redor por veneração, com humildade, invocando e suplicando os mortos presentes nessas sepulturas. O Sheikh aqui nos diz que aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala fez dom de conhecimento, que seja um sábio ou que seja um estudante que estudou perante os sábios, que aprendeu o Tawhid
e que retorna, que volta ao seu país, no qual vê o politeísmo dos seus olhos, no qual vê as pessoas venerarem as sepulturas, girando à volta delas, esfregando as sepulturas, permanecendo de pé em seu redor, em redor das sepulturas, por veneração, com humildade, invocando e suplicando os mortos presentes nessas sepulturas. Não é permitido àquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala fez dom de conhecimento de se calar. É uma obrigação para ele de esclarecer as coisas, de ensinar às pessoas, de lhe dizer que aquilo que fazem é proibido e que é o maior dos pecados, que é o politeísmo, e que aqueles meios que tomam são meios que levam ao politeísmo e que os meios que levam ao politeísmo são proibidos. Este é um dever para todos aqueles que têm conhecimento acerca deste ponto. Depois o Sheikh, Hafidhahullah, diz: mas pelo contrário, é obrigatório para aqueles que sabem, que adquiriram o conhecimento benéfico, de exporem, de ensinarem e de esclarecerem às pessoas o tawhid na adoração, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, e de os adverterem do seu oposto, que é o shirk, que é o politeísmo, e de os adverterem também de todos os meios que levam a ele. Desta forma, tal pessoa será bem orientado, será um orientador e benéfico para os outros, e triunfará com a recompensa das suas obras piedosas, e também com a mesma recompensa de cada pessoa que foi guiada, que tomou o bom caminho, que tomou o bom rumo por sua causa, por causa da sua pregação e da sua orientação. Como disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quem chamar a um bom caminho terá a mesma recompensa de cada um daqueles que o seguem, e isto sem que a recompensa dos seguidores diminua em nada. E quem chamar a um desvio terá o mesmo pecado que cada um daqueles que o seguem, e isto sem que o pecado dos seguidores diminua em nada. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Este hadith foi relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. E repetimos o hadith, pois a importância é enorme. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse: quem chamar a um bom caminho terá a mesma recompensa que cada um daqueles que o segue. A pessoa que chama a um bom caminho, todos aqueles que o vão seguir, esta pessoa terá a recompensa de todos eles. E isto sem que a recompensa dos seguidores diminua em nada. E quem chamar a um desvio, aquele que chama a um desvio, terá o mesmo pecado que cada um daqueles que o seguem nesse desvio. E isto sem que o pecado dos seguidores diminua em nada. Quer dizer que aquele que chama a um bom caminho terá a sua recompensa e a recompensa de todos aqueles que o seguem. E aqueles que o seguem também terão uma recompensa, que é a recompensa de terem seguido o bom caminho. Mas aquele que chama ao caminho tem a recompensa multiplicada por todos aqueles que o seguiram. Da mesma forma, aquele que chama a um mau caminho, a um desvio, então essa pessoa terá o seu pecado e o pecado de todos aqueles que o vão seguir. E os que o seguem também terão um pecado, porque estão a seguir um desvio.
E para terminar, o autor, Hafidhahullah, disse, e para terminar este livreto tão benéfico, o autor, o Sheikh, o Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah, termina este livreto com uma invocação, invocando Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: e imploro Allah de conceder o sucesso aos sábios do mundo inteiro na execução daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala os encarregou em termos de conselho e esclarecimento, e de conceder o sucesso aos que recebem os conselhos e o esclarecimento, de beneficiarem do conselho dos aconselhadores e de tomarem deles aquilo que será a sua felicidade na vida mundana como na vida futura, isto é, na vida depois da morte, pois Allah Jalla wa Ala é aquele que ouve perfeitamente e responde às implorações daqueles que o imploram, e que a paz, a bênção e os elogios de Allah estejam sobre o seu servo e seu mensageiro, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros e aqueles que os seguiram perfeitamente até ao dia do julgamento final. Aqui se termina este livro tão benéfico, este livro que nos ensina a adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo. Este livro no qual aprendemos aquilo que é o propósito da nossa criação, que é de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo. Então, esperemos que tenha sido uma série de aulas benéfica. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.